que é, aquele que há de vir, porque é nele que nós vivemos, nos locomovemos, é nele que nós respiramos, e sem ele nós nada podemos fazer. Assim como a palavra do Senhor nos diz em João capítulo 15, ele é a videira verdadeira e nós somos a vara que não estiver na videira não pode dar fruto. Assim somos nós também sem ele, mas até aqui o Senhor, ele tem nos ajudado, e ele te trouxe aqui nessa noite para que você possa se alimentar dessa palavra, porque ele disse: quem de mim se alimenta, de mim viverá. E a palavra que o Senhor tocou em meu coração nessa noite se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 23, que diz assim: e indo num caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Meus queridos e amados irmãos, Saulo, depois nomeado Paulo, nascido na cidade romana de Tarso, era hebreu da tribo de Benjamim, era o homem culto, fariseu, que cresceu aos pés de Gamaliel, sendo instruído e zeloso de toda a lei do Monte Sinai. Ele que consentiu na morte de Estevão, ele se torna agora a espinha dorsal do Evangelho. A Bíblia diz, meus irmãos, que ele perseguia os cristãos e encerrava nas prisões, mas a Bíblia diz que a igreja é a menina dos olhos de Deus. A Bíblia diz que o povo começou a louvar, dizendo: Saul mata 1000, mas Davi mata 10.000. Com isso persegue também Saul a Davi. E em 1 Samuel capítulo 24, Saul entra na caverna para cobrir seus pés. Ali já estava Davi, a qual cortando um pedaço da orla das suas vestes. E também no capítulo 26 de 1 Samuel, Saul agora está dormindo e Davi pega o seu cântaro de água, pega também a sua lança. A Bíblia diz que os servos de Davi agora diz para Davi: hoje o Senhor entregou ele em tuas mãos, faça o que for agradáveis aos seus olhos. A Bíblia diz que Davi fala com seus servos: porventura houve alguém que tocou em um ungido de Deus e continuou bem, deixa que uma hora ele irá cair. Assim é também aquele que persegue o povo de Deus. Deus vai trazer juízo sobre a vida daquele que não aceita o Evangelho, que não aceita a palavra ser apregoada. É por isso que a Bíblia disse que quem diz que ama a Deus e não ama o seu próximo é mentiroso, porque como vai amar a Deus que nunca viu, se não ama o seu próximo que está vendo? E em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo também disse que mesmo que ouve o barulho do gongo, mesmo que o sino tine, mesmo que eu tenha fé a tal que transportasse monte de um lado para o outro, mesmo se eu desse minha riqueza aos pobres, sem o amor isso nada adiantaria. Mas hoje nós conhecemos em parte
parte, mas quando vier o verdadeiro, aquilo que é em parte será aniquilado. A Bíblia diz que Paulo agora pega carta com o sumo sacerdote para ir até Damasco, mas ao caminho de Damasco, Jesus teve um encontro com Saulo. Às vezes você não vai na igreja, mas a igreja teve um encontro com você nessa noite. A Bíblia diz que Saulo cai sobre terra e começa a dizer: quem é, Senhor? Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegue. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, mas vai até a rua chamada direita. Deus agora diz para Ananias: vai para abrir a visão de Saulo, que há 3 dias não come e nem bebe. A Bíblia diz que Ananias começa a dizer: mas Senhor, esse Saulo é perseguidor de crente, ele vai nos matar. Mas Deus disse: vai, porque ele é um vaso valoroso em minha mão. Assim é você também. Às vezes você está em um vício, às vezes você é uma ovelha que foi desgarrada. Saiba que Deus tem propósito na sua vida, saiba que Deus tem um encontro com você aqui nessa noite. Não fuja do chamado de Deus. Jonas fugiu do chamado de Deus, mas foi engolido por um peixe e largado em Nínive. E foram muitas almas que foram libertas. Assim é Deus também, que quer salvar almas por intermédio da sua vida. A Bíblia diz, meus irmãos, que Ananias coloca a mão nos olhos de Saulo e começa a dizer: hoje Deus me enviou para lhe abrir a visão, e tu pregarás o evangelho até os confins da terra, a toda a nação. Saulo agora começa a pregar a palavra de Deus, e o povo não está entendendo nada, e o povo preocupado, e agora ele vai nos matar. Paulo então pega ali em Gálatas capítulo 2 versículo 20 e começa a dizer para aquele povo: eu já estou crucificado com Cristo, eu não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que eu vivo na carne, vivo na fé daquele que se entregou a si mesmo por mim. Paulo continua dizendo em Romanos capítulo 12, versículo 2: não conformeis com este século, mas transformais a vossa mente para saber qual é a boa e agradável a vontade de Deus. Nicodemos era o mais sábio de Israel, foi ao encontro de Jesus à noite, começou a dizer: Senhor, como é que eu faço para ir ao reino dos céus? Jesus então começou a dizer: é necessário nascer de novo. Mas Nicodemos ainda estava cego, porque Nicodemos tinha o conhecimento da terra, mas não tinha o conhecimento do céu. É por isso que a Bíblia disse que para o mundo a palavra é loucura, mas para você que entende o mistério da palavra é o poder de Deus, porque a palavra ela é viva, ela é também eficaz, e toda palavra é divinamente inspirada para nos exortar, para nos ensinar e também para nos repreender. A Bíblia diz, meus irmãos, que Nicodemos agora diz: como é que eu faço para nascer de novo? Jesus disse: tem que nascer de corpo, alma e espírito. E Nicodemos disse para Jesus: mas como eu faço isso? O nascer da água é o batismo, a nova criatura, e o nascer do espírito é a transformação, é ter testemunho de crente, porque a Bíblia diz que o crente
crente é conhecido pelo seu testemunho, e a árvore que dá frutos mal, ela não pode ser boa. Mas João disse: eis que o machado já está colocado na árvore, a árvore que não dá bom fruto será cortada, mas a árvore que dá muito fruto, essa ficará, para poder pregar a palavra, para poder fazer a obra do Senhor. Paulo agora começa a anunciar o reino de Deus em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, dizendo: eis que eu vos digo um mistério, que nem todos dormiremos, mas seremos todos transformados em um abrir e fechar de olhos, porque importa o que é corrupto se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Então se cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque as Escrituras estão se cumprindo, a qual Jesus disse que nos últimos dias haverá terremoto, maremoto, tsunami, é filho contra pai, é irmão contra irmão, é reino contra reino, e nação contra nação. E quando acontecer essas coisas, levantai as vossas cabeças, porque é chegado a vossa redenção. Então prepara, ó Israel, para encontrares com teu Deus. E a Bíblia está anunciando a verdade. Deus está te avisando, te alertando nessa noite, em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, que as obras da carne são manifestas, a qual são prostituição, inimizade, lascívia, porfia, e quem comete essas coisas está debaixo da ira de Deus, irá passar pelo grande tribunal, o juízo de Deus. Mas os frutos do Espírito é gozo, paz, fé, longanimidade. Contra essas coisas não há lei, contra essas coisas não há condenação, porque em Romanos capítulo 8, Paulo disse: aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, porque passou da morte para a vida. Hebreus 9, 27, o homem está predestinado a morrer uma só vez, passando disso, só lhe resta o juízo final. A sua oportunidade é enquanto você está vivo sobre essa terra, e o Espírito Santo está tocando no seu coração. É Jesus dizendo: eis que eu estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele também comigo. Não importa a maneira que você está, o que você estiver fazendo, venha como está, porque a palavra vai te libertar, porque escrito está: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Jesus entra na sinagoga em Lucas capítulo 4, começa a dizer: o Espírito de Deus está sobre mim, e ele me ungiu para pregar boas novas, abrir a visão do cego, libertar os contritos de coração e apregoar aos pobres. João está no cárcere e manda seus discípulos até Jesus dizer se ele é aquele que havia de vir. Jesus então disse: diga a João que o cego vê, que o coxo anda,
anda, que os leprosos são purificados e aos pobres é pregoado a palavra, e aqueles que crêem no nome dele, esses sinais também seguirão a eles, porque Jesus disse: estarei convosco até a consumação do século, e aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu também estarei. Então creia em Deus, porque aqui já se faz presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, porque são 3 que se manifestam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito, e 3 que manifesta na terra: a água, o sangue e o Espírito, e os 3 testificam em um para libertar, transformar, para renovar e dar a vida eterna. É por isso que Jesus te trouxe nessa noite para ouvir essa palavra. Amós 8:11: chegará tempo, eis que enviarei fome e sede sobre a terra, não é fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a minha palavra, porque não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da sua boca. E Satanás está tentando tampar a sua visão espiritual, assim como de Saulo estava tampada, para você ser manipulado neste mundo. Mas Paulo diz em Colossenses 3:2: procurai as coisas de cima, não dessa terra. Paulo diz em 1 Coríntios 4, versículo 18: não atenteis naquilo que se vê, mas aquilo que não se vê, porque aquilo que se vê é passageiro, mas aquilo que não se vê é para a vida eterna. É o que Deus tem preparado, que o olho nunca viu, ouvido nunca ouviu, mente nunca imaginou e não subiu ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para você. Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque irei preparar lugar para onde eu estiver, estejais vós também. Receba essa palavra no seu coração e faça igual o salmista Davi disse em Salmo 119: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra o Senhor. E quem tem a palavra é o sal da terra, é a luz do mundo, é a diferença do mundo. Esses são os escolhidos do Senhor. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus.